Olá, meus irmãos, Shalom, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui neste vídeo para apresentar esse maravilhoso projeto Leitura Divina, esse plano de formação contínua, ok, meus irmãos? Então, preparei alguns slides aqui para mostrar para vocês como que é a estruturação desse projeto. É um projeto bem trabalhado, bem complexo. Não é bem complexo não, mas tem toda uma estrutura lógica aí que vocês vão conhecer. É um estudo bíblico baseado no ciclo litúrgico da igreja. Eu já falei em outros vídeos sobre isso, mas aqui eu vou esmiuçar, mostrar todo o plano e o projeto e convidar vocês para participarem e contribuírem com esse projeto que eu espero que seja um projeto seja de forma muito colaborativa, que todos possam incluir material e ajudar a construí-lo, ok? Conto com a ajuda de muitos irmãos missionários, pregadores, para que a gente possa fazer desse projeto um grande projeto de formação contínua para o povo de Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que esse projeto ele busca unir três aspectos: a importância do conhecimento, da vivência da palavra de Deus e a mística. Então, são três coisas. Primeiro, o conhecimento. A gente precisa ter os conhecimentos necessários. A vivência, viver a palavra de Deus. E a mística, que é a oração, né? A aprofundamento aí na palavra de Deus. Aqui eu vou explicar o conhecimento, né? Buscaremos, como qualquer estudo bíblico, um conhecimento básico da parte instrumental da Bíblia, né? A parte humana, a história, né? O contexto dos livros, a exegese, os dados da arqueologia e os estudos oriundos da fiel interpretação da Bíblia segundo os métodos católicos reconhecidos pelo magistério da igreja e a tradição. Então a gente busca o conhecimento da palavra, sim, um estudo bíblico, mas não só conhecimento, a gente busca também a vivência. Não basta a gente conhecer a letra, tem que viver a palavra de Deus. Então, na tentativa de aliar um estudo bíblico profundo, de forma a buscar não só o conhecimento teológico, mas que seja um estudo que transforme a nossa vida, vamos usar o método da Lectio Divina, né? Um método milenar vivido pelos santos. Esse método nos faz tentar praticar cada texto refletido. Um método de meditação e busca pela oração e contemplação, de forma que a palavra se torne vida na nossa realidade diária. É um método simples e, ao mesmo tempo, profundo. Uma verdadeira fábrica de santos. Então, se você fizer uma pesquisa, um estudo sobre o que é a Lectio Divina, você vai ver papas falando, santos falando, né? Então, é o melhor método de leitura da palavra de Deus, é a leitura orante, ou Lectio Divina, ou leitura divina, que é o nome do projeto, tá? Onde a gente pega e segue uns passos específicos para que a gente possa aplicar na nossa vida o que está sendo estudado. Não basta conhecer a palavra de Deus, tem que viver, entendeu? Antes, melhor nem conhecer, se a gente não estiver disposto a viver. Assim eram os primeiros cristãos e assim tem que ser o nosso comprometimento. E o terceiro aspecto, a mística, né? Que é o que? A vida de oração, um comprometimento em aprofundamento da nossa vida de oração. O método seguirá o ciclo litúrgico da igreja, onde poderemos vivenciar nossa oração e estudo pessoal junto com toda a igreja, mergulhando mais profundamente nos mistérios de Cristo, pois a oração pública da igreja é poderosíssima. Teremos duas fases de estudo. Uma primeira fase mais panorâmica da palavra de Deus, que durará 3 anos. E uma segunda fase mais aprofundada, que também durará 3 anos. Após isso, repetiremos o ciclo de forma contínua. Este estudo é uma vivência da palavra de Deus para toda a vida, uma formação permanente e sólida. Então, esse projeto foi planejado assim, para a gente incorporar ele na nossa vida de oração, numa forma de a gente ler a palavra de Deus diariamente,
junto com toda a igreja e ao mesmo tempo ir aprofundando os mistérios, junto com a liturgia da igreja inteira, a oração pública da igreja, que aí tem um poder maior, né? Jesus falava, né? Se 2 ou mais se reunirem para pedir seja o que for, né? Meu Pai atenderá. Então, se a gente se une com a igreja inteira, né? Na contemplação dos mistérios e nos pedidos, a nossa oração é muito mais poderosa, ok? Então, esses 3 aspectos, irmãos. Em primeiro lugar, é preciso conhecer o ciclo litúrgico. Então, como que é esse ciclo litúrgico? Ele começa no período advento, que começa no finalzinho de novembro ou início de dezembro, e vai até 24 de dezembro, ou seja, mais ou menos 4 semanas. Depois vem o Natal, que começa 25 de dezembro e vai até a festa do batismo de Jesus, o batismo do Senhor, que sempre é na primeira quinzena de janeiro. Então, de 25 de dezembro à primeira quinzena de janeiro. Depois aí a gente começa a primeira parte do tempo comum. Nós dividimos o tempo comum em 3 partes, ok? Para a gente melhor planejar aí esses estudos. E de acordo com a liturgia também, os textos bíblicos, vocês vão entender mais para frente. Então, nessa primeira parte do tempo comum, que vai da primeira semana, né, ali logo após o batismo do Senhor, até a terça-feira da quarta de cinzas. Geralmente esse período vai da primeira semana do tempo comum até a quinta ou a nona. Isso depende do ano litúrgico, do ano em voga, tá? Mas de qualquer forma, esse é a primeira parte do tempo comum. Depois a gente entra na quaresma. E aí vai a quaresma, que vai da quarta-feira de cinzas até a Semana Santa. A gente tem a Semana Santa e depois tem a Páscoa com 7 semanas. Depois da Páscoa, a gente retoma o tempo comum, né? O ciclo tempo comum, retomando uma semana depois da semana daquele tempo comum da primeira parte, lembram? Então a gente terminou lá, se terminou na quinta semana, aqui volta na sexta ou na sétima, tá? Geralmente ele pula uma semana, desde o final do primeiro período que vimos antes da quaresma, né? E vai até a 34ª semana. Então ele começa essa segunda parte entre a sexta e a 11ª semana. Isso depende do ano litúrgico, onde terminamos o ciclo anual. Como esse período é muito extenso, né? Esse período aí da sexta ou 11ª semana até a 34ª, o dividimos em 2 partes, que vai da retomada até a 21ª semana e a outra que vai da 22ª até a 34ª semana. Vocês vão entender mais para frente porque que a gente dividiu o tempo comum em 3 partes. E aí a gente vai ter 7 partes litúrgicas, ok? 7 partes. Aqui, de forma bem explicativa, né? O nosso ciclo litúrgico que começa aqui no Advento, não sei se... Opa! Deixa eu... Começa aqui em cima com o Advento, né? A parte de cima aqui, ó, superior à direita. Começa com o Advento, tem aí, né? Vem o Natal, depois vem o tempo do Natal, o tempo comum, aí vem a Páscoa, ou o ciclo da Páscoa, que começa com a Quaresma, vem a Semana Santa e o tempo pascal, as 7 semanas. E depois o grandioso tempo comum que retoma aí, que é o que nós estamos atualmente, ok, meus irmãos? É esse o ciclo. E aí, então, a gente rachou o ciclo litúrgico em 7 partes. É importantíssimo entender essas 7 partes para que você, quem quer entender como que é toda a estrutura, você saber o começo, início e fim, acho importante você saber aonde nós queremos chegar, né? Então, olha só, o Advento, então a primeira parte, né? De 21 a 28 dias, o Natal de 13 a 18 dias, o tempo comum, parte 1, da primeira à nona semana, a Quaresma e a Semana Santa, depois a Páscoa, o tempo comum, parte 2, que vai da 10ª semana à 21ª semana, e o tempo comum, parte 3, que vai da 22ª à 34ª semana, ok? 91 dias. Primeira fase, né? A primeira fase durará 3 anos para nós percorrermos toda a Bíblia baseado nas leituras da liturgia diária. Olha só, aí alguém fala assim, não, mas eu já faço a liturgia diária, eu não preciso... Não, olha só, é importantíssimo que você tenha um plano. Muitas pessoas vão lendo, mas acham que, vou lendo aqui sem um plano.
É preciso um plano estratégico. É preciso você ter um plano. Aonde eu vou chegar daqui a 3 anos? Aonde eu vou chegar daqui a 10 anos? Eu aprendi muito isso na minha vida, de planejar os nossos planos profissionais, de estudo, família, financeiro. E assim também no conhecimento da palavra de Deus, a gente precisa planejar. A gente não tem muito tempo, não é isso, meus irmãos? Quão corrida é a nossa vida. Então, se a gente fizer todo dia um conta-gotas vivendo a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo você sabe que aquela conta-gotas não é a esmo, não é solta no espaço, ela faz parte de um conjunto ordenado, que você sabe que daqui a 3 anos você percorreu toda a Bíblia. Você vai ter uma visão panorâmica se você acompanhar esse projeto, né, os vídeos que a gente quer, né, fazer de cada semana explicando, você vai ter um panorama de toda a Bíblia. Isso vai te dar um conhecimento, uma fortaleza, uma segurança de onde você está, de onde você quer chegar muito grande. Como se fosse aí uma graduação, que você sabe que você está começando a estudar agora, né, administração, está começando a estudar contabilidade. Você sabe que daqui a 4 anos, 3 anos, 6 anos, você vai terminar um estudo básico completo. Então é nesse sentido que entra esse projeto. Então vamos lá, nessa primeira fase que vai durar 3 anos, lembram que é 2 fases. A primeira fase 3 anos, a segunda fase 3 anos. Vamos ver como é que é essa primeira fase. Então, a primeira fase teremos o ano 1, 2 e 3, né? Então vamos lá. Ano 1, focaremos a meditação dos 4 evangelhos. É a introdução perfeita de todo o estudo bíblico, começando por contemplar a pessoa de Jesus, o Verbo de Deus, pois por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu Verbo único, no qual se expressa por inteiro. Olha que interessante e providencial. Nós vamos dedicar um ano inteiro aos 4 evangelhos. Então nós vamos olhar com olhos de lupa na vida de Jesus. Nós vamos buscar imitar Jesus. Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o centro da Sagrada Escritura. Por isso, aos 4 evangelhos é dada uma atenção toda especial. Toda especial. Então nós vamos ficar um ano inteiro meditando o evangelho do dia. E olha aqui como é que vai ficar o plano, né? Aqui você vê no primeiro quadro à esquerda, né? O advento, a semana 1, adv 2, adv 3 é a semana do advento. Depois vem o Natal. Então no advento a gente contempla o quê? Trechos variados dos evangelhos que são escatológicos, né? De curas, de milagres. No Natal nós vamos ver, eu chamei aqui de evangelhos gozosos, né? A parte da infância de Jesus, nos 4 evangelhos, né? E aí começa o tempo comum, parte 1. No tempo comum, que vai da primeira semana até a 9ª, a igreja, ela medita o evangelho de Marcos. Então é um período que você vai assim, se dedicar, você sabe que você está estudando o evangelho de Marcos, você sabe que você está buscando ler todo o evangelho de Marcos, né? Depois entra a quaresma, e aí ele pega ali até a 3ª semana da quaresma, vários trechos variados do evangelho, de vários evangelhos, sobre conversão e santidade. A partir da 4ª semana da quaresma, é o segundo quadrinho aí, nós começamos a estudar o evangelho de João. E eu estudei como que foi estruturada todas as leituras do ciclo litúrgico para poder montar isso aqui. Me deu um trabalho gigantesco, mas tá aí, gente, mastigadinho para vocês. Na 4ª semana da quaresma, a gente começa a estudar o Evangelho de João, que é maravilhoso. E terminamos lá na Páscoa, no finalzinho da Páscoa, o Evangelho de João. Tá? É claro que a parte dos evangelhos que compreende a paixão de Jesus, né? O finalzinho, quase o final dos evangelhos, nós vamos contemplar na Semana Santa. Então, os 4 evangelhos, mas o miolo do evangelho está aí, ó, separado. Primeira parte do tempo comum, Marcos, a finalzinho da quaresma e Páscoa, João. E aqui, à direita, deixa eu mudar aqui, à direita aqui, temos esse quadro do tempo comum da semana 10 até a semana 21, nós olhamos o Evangelho de Mateus, que é o que nós estamos agora quando estamos fazendo esse vídeo, tá?
o ciclo litúrgico contempla o Evangelho de Mateus, onde a gente vai estudar o Evangelho de Mateus. Da semana do 22ª até a 34 é o Evangelho de Lucas. É por volta de agosto que começa isso aí. Então, é isso aí, gente, o ciclo litúrgico. Olha que bonito. Em um ano, nós vamos... Tá aí um ano aí na sua frente aí agora, ó, resumidinho. Nós vamos debruçar sobre os evangelhos, buscar viver, olhar para a face de Jesus, uma verdadeira cristologia, né? Onde a gente vai se debruçar através da Lectio Divina a buscar a viver Jesus Cristo, ok? E aí vamos para o ano 2 e o ano 3, né? O ano 2 e o ano 3 nós focaremos na primeira leitura diária da liturgia. Assim percorreremos toda a Bíblia de forma resumida. Incentivaremos trechos bíblicos maiores por semana para quem quiser fazer a leitura total da Bíblia, já que a liturgia seleciona apenas trechos. Estes trechos correspondem a somente 27,4% de todos os versículos bíblicos. Apesar disso, as leituras abrangem quase todos os livros bíblicos, fazendo um itinerário muito interessante de forma resumida, um verdadeiro panorama de toda a linguagem bíblica. Então quer dizer, meus irmãos, você lendo só a primeira leitura, você tem um panorama total. Só que nós vamos incentivar, né, naquela semana, para quem quiser aprofundar, leia mais esse capítulo, que aí você vai estar lendo a Bíblia toda. Então fica a critério de cada um. Se você quiser só ler a leitura do dia e ter essa visão panorâmica, beleza. Mas para quem deseja ler toda a Sagrada Escritura, ler todos os versículos, nós vamos, né, colocando os trechos de acordo com a liturgia, né? Para quem quiser de fato ler toda a Bíblia completa, vamos sugerir trechos maiores por semana dentro da cronologia litúrgica, buscando nunca sair do tema vivido pela igreja inteira. Olha que legal! E olha como é que ficou muito legal, né? Nos deu um trabalho gigantesco. É o ano 2 e o ano 3. Aqui vocês veem, o Advento, ó. A gente vai, algumas semanas nós vamos meditar só os salmos. Igual tá aí, ó, a primeira semana do Advento, Salmo 24, 121, né? São 10 salmos, né, por semana. Serão 15 semanas, né, onde a gente vai meditar 10 salmos, tá? Espalhado aí nesses 2 anos. Então a gente vai ler a Bíblia toda. Ó, no segundo domingo do Advento nós temos o Salmo, no terceiro domingo do Advento e o quarto, o livro de Sofonias, né? Por que nós vamos estudar o livro de Sofonias? Porque na primeira leitura dessa semana, da terceira semana do Advento, é lido o livro de Sofonias. Então a gente vai conversar sobre quem escreveu Sofonias, né? Que época, o contexto e uma série de coisas. Então, quem quiser fazer o estudo bíblico vai estar junto com a liturgia. Olha só que riqueza, meus irmãos. Olha só que maravilha. E aí vem o Natal, primeira carta de João, é isso que está na primeira leitura. Depois começa o batismo, o tempo comum, o livro dos Hebreus. Tá vendo, ó, os capítulos aí divididos? Olha que bonito isso aqui, gente. Que bonito, eclesiástico, entendeu? E aí vai, isso é o ano 2, tá, gente? O ano 3, porque a igreja ela separa estudos ímpar e estudos par, né? O ano ímpar e o ano par, né? Então a gente vai em 2 anos ver a Bíblia toda. Isso não fui eu que eu criei. Eu estou seguindo a liturgia da igreja, ok, meus irmãos? Eu apenas fiz uma reunião, ok? Em algumas semanas, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui no ano 3, Isaías, a primeira semana do Advento, ali, lá em cima. Isaías de 1 a 39. As primeiras leituras não cobrem os 39 capítulos. Cobre só alguns trechos, entendeu? Então você vai ler esses trechos, você vai ter uma visão dessa primeira parte de Isaías. Mas para quem quer ler todo o livro de Isaías, ler toda a Sagrada Escritura, tá aí, ó. Meu irmão, nessa semana o compromisso seu é de ler de 1 a 39. Então, você tem aqui um cronograma, meus irmãos, de leitura junto com a liturgia da igreja. Isso é maravilhoso. Então, eu conclamo aí, eu convido os padres, os leigos a se unirem com a gente, de repente fazer reflexões, né, podcasts,
enfim, fazer estratégias variadas para levar o povo de Deus a esse ciclo de estudos, porque vai ser riquíssimo isso aqui. Isso aqui é um material riquíssimo. Aí continuando, ó, quarta-feira de cinzas, né? As semanas aí, a gente vai conversar em cada semana dessa, como que vai ser, né? Aí a Páscoa, o Ato dos Apóstolos no ano, aí no outro ano se repete o Ato dos Apóstolos. Então a gente vai ver nos Salmos, tá? Os Salmos, outros Salmos. Então a gente tentou agrupar por temática dos Salmos. A gente tentou agrupar também os Salmos que serão lidos na liturgia daquela semana. Nem sempre foi possível, mas o que a gente pôde fazer, a gente fez, né? E agrupamos o restante salmos parecidos, né? Com temas parecidos. Então, assim, foi um trabalho, né, gigantesco aí que me demandou. Já tem tempo que eu estou trabalhando nisso, já tem mais de um ano, e aí saiu esse material aí, ó, muito bom. E aí o tempo comum todinho, ó, o restante, o tempo comum 2, o tempo comum 3, você consegue ver aí, né, todos os livros da Bíblia, ok? De forma aí bem esmiuçada. Tá bom, meus irmãos? É isso. Aí tem a segunda fase. Terminou isso aqui, a gente viu a Bíblia inteira. Quem leu só a liturgia do dia, viu o panorama da Bíblia inteira. E aí, se a gente incentivar aí, se a gente fizer vídeos, podcasts, textos analisando, será riquíssimo usar os recursos que temos do Padre Paulo Ricardo, do Dom Henrique. O Dom Henrique também faz comentários da primeira leitura, entendeu? Será riquíssimo. E aí nós vamos para a segunda fase. Aí, terminando isso aqui, o ano 3, nós vimos a Bíblia toda. E quem quis ler a Bíblia completa vai ter também lido a Bíblia completa. Essa é uma forma de flexibilizar e não tem desculpa, gente. Quem fala que eu não tenho tempo, pelo amor de Deus, parar para ler a liturgia do dia? Como assim? Todos nós temos tempo para isso, né? Então, tá aí de forma fácil, de forma bem didática, bem panorâmica, como que é o estudo bíblico da nossa liturgia, né? E fazer juntos com outros irmãos é outra coisa. Você fazer juntos lá num grupo, mesmo que você não comenta ou só receba mensagens, né? E aí nós entramos então na segunda fase. Depois que a gente termina, a gente vê a Bíblia toda. E aí a gente vai propor uma segunda fase mais aprofundada. Na segunda fase vamos incentivar uma meditação mais profunda das Escrituras, com o apoio dos textos da tradição e magistério da igreja, que está no ofício das leituras. Quem não conhece o ofício das leituras é um dos tempos da liturgia das horas, onde nós temos um texto bíblico e um texto da tradição. No ano 4, né, que a gente vai chamar de ano 4, vamos retomar o ciclo do ano 1, contemplando os evangelhos da liturgia diária novamente, visto que as riquezas extraídas dos evangelhos são inesgotáveis e devem ser vividas sempre. A única diferença neste quarto ano é que vamos sugerir que, junto com o evangelho do dia, se leia também as segundas leituras do ofício das leituras do ciclo anual da liturgia das horas do dia. É um conteúdo riquíssimo que deve ser contemplado para maior aprofundamento da vida cristã. Então a gente vai como que retomar o ano 1, mas não é o ano 1, é o ano 4. Por que eu chamo de ano 4? Porque além dos evangelhos, do mesmo jeito que está lá no ano 1, no quadrinho que eu mostrei, nós vamos incentivar a leitura desses textos patrísticos, desses textos do magistério da igreja, dos santos, da tradição que está no ofício das leituras, no ciclo anual, onde em um ano ele vai comentando a vivência litúrgica, a Páscoa, a ressurreição de Cristo. A gente vai ver lá comentários de Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Gregório Magno e esses gigantes da fé, esses gigantes da igreja. Ok, meus irmãos? Então, assim, essa segunda fase nós vamos ver os evangelhos novamente, só que vai ser com uma ótica muito mais aprofundada. Olha que riqueza, gente. E a gente vai usar os recursos aí do podcast que nós temos. No ano 5 e no ano 6, nós vamos fazer parecido com o ano 2 e 3. Só que nós vamos tomar as leituras do ofício das leituras, do ciclo bienal.
Então, o ofício das leituras, ele tem o ciclo anual, que todo ano se repete, e tem o ciclo bienal, que é de 2 em 2 anos se repete. Nós vamos pegar, então, o ciclo bienal e usar essas primeiras leituras. Assim como as primeiras leituras da liturgia diária, o ciclo bienal do ofício faz uma leitura de toda a Sagrada Escritura, só que num percentual de abrangência bem maior que a liturgia diária, bem mais que 27%. Em 2 anos, contemplaremos novamente toda a Bíblia, com textos maiores, diários, amparados pela segunda leitura do ciclo bienal, que traz para nós novos comentários riquíssimos da Sagrada Tradição e Sagrado Magistério com os santos e a patrística. Então aqui a gente vai, além de ver essa primeira leitura do ofício das leituras, nós vamos ver a segunda leitura também, que é os mesmos santos, a patrística comentando com novos textos. Gente, é uma riqueza gigantesca tudo isso, é uma riqueza. Eu estou maravilhado com essa riqueza e estou ansioso para viver isso. Estamos vivendo já. Assim que terminarmos esses 6 anos, retomaremos o início novamente, pois a Lectio Divina, junto com a liturgia da Igreja, é uma vivência ininterrupta dos mistérios da Santíssima Trindade em nosso tempo. Veja que sempre teremos 1 ano somente com os Evangelhos e 2 anos com as outras leituras bíblicas. Esse esquema não quer substituir ou excluir a meditação das outras leituras do tempo litúrgico. Apenas queremos estabelecer um foco, usar uma cronologia de plano de estudos e oração, unido à liturgia da Santa Igreja. Então, lá no ano do Evangelho, não quer dizer que você não vai ler a primeira leitura. Leia, meu irmão. Leia. Claro que é para ler. Mas a gente vai estabelecer um foco, né? Nessa semana eu estou estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Nesse mês é o Evangelho de Mateus. Sim, eu vou ler as primeiras leituras, vou rezar com elas, vou rezar na missa, mas eu tenho um foco, entendeu, meus irmãos? Eu tenho um foco. Isso é importantíssimo. Ainda mais pais e mães de família, leigos, tem trabalho, estudo, correria. Se não estabelecer um foco, você fica perdido, né? Então, essa é a ideia, ok, meus irmãos? Longe de querer excluir, é incluir. Um detalhe importantíssimo: qualquer um pode iniciar esse estudo em qualquer momento, sem precisar esperar o início do ano litúrgico, já que é um ciclo. Não importa de onde você começa, você vai concluí-lo de forma completa se manter fiel. Então não perca tempo, comece já. Então assim, você que está ouvindo esse vídeo agora, estamos publicando aqui este vídeo. Hoje, se eu não me engano, hoje é dia... Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 10 de junho de 2020. Não importa se você vai começar hoje, nós já começamos, né? Se vai começar daqui a 1 ano, você pega aonde nós estivermos. Não comece o ciclo do início. Siga o cronograma que eu vou mostrar aqui para vocês. E você vai repetindo. Vou mostrar aqui, ó. Como está o nosso estudo atualmente? Estamos no ano 1. Começamos no advento de dezembro de 2019. Veja o nosso cronograma anual. Então tá aqui, ó. 2020, ano 1, os evangelhos. É aqui que nós estamos. Nós estamos contemplando os evangelhos. Essa semana agora, que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos na 10ª semana do tempo comum. E na 10ª semana começamos o livro de Mateus, tá? Então, ano que vem é o ano 2. A gente vai ver a primeira leitura. E ano 3, a primeira leitura. Em 2023, ano 4, os evangelhos com o ofício das leituras. 2024, o ofício bienal. 2025, ano 6, ofício bienal. Em 2026, vamos retomar. Vamos começar como esse ano aqui, os evangelhos. Ano 2, ano 3, assim. Então você pode começar onde você tiver. Se você estiver vendo esse vídeo lá em 2023, faça o evangelho com o ofício das leituras. E toca o barco, porque depois você vai retomar isso aí. Agora, o que eu recomendo a você é que não faça o ano 1 em 2021. Não faça o ano 1 em 2022. Não faça o ano 1 em 2023. Sabe por quê? Porque existe uma sequência lógica aí do porquê que eu coloquei desse jeito aí, tá? Por exemplo, a primeira leitura da liturgia diária, ela tem que começar no ano ímpar, tá? No caso aqui, 2021. Porque o ano par, ele termina lá a 34ª semana do tempo comum com o Apocalipse.
Então, e começa no ano ímpar com Gênesis. Então, existe sim um porquê que eu coloquei aí 2020, 2021, 2022. E por que eu não posso deixar para depois de anunciar esse projeto que já começamos, ok? Que assim que eu vi o panorama, eu vi, não tem como eu parar e mudar aqui. Tem que ser essa sequência, tá? Então não importa se você está pegando isso aqui agora, pega agora do jeito que tá e toca o barco. Você vai refazer o ciclo, você vai viver a palavra de Deus em comunhão com todos nós, com toda a igreja, tá? Como nós vamos disseminar esse conteúdo? Aí tá aí, ó. Para a disseminação do conteúdo deste projeto, nossos canais principais serão dois no Telegram. O canal Evangelho Dia a Dia, para acompanhamento do Evangelho Diário. Aí tá o link. Lá a gente começou em dezembro, né, de 2019, no Advento, e a gente começou a lá automaticamente tá lançando lá o Evangelho Diário, um aprofundamento de Falar com Deus, do Francisco Carvajal, da editora Quadrante, e automaticamente lá ele publica pelo feed as reflexões do Padre Paulo Ricardo, do Padre Júlio e do Rufino, tá? E nós vamos também fazer, aí esse aí é só para o Evangelho, né? Nós temos o canal Leitura Divina, para compartilhamento de todo o projeto, textos, áudios e vídeos de estudo. Tá aí o link, Leitura Divina, tá? Futuramente iremos expandir o conteúdo desse projeto em outros canais. Acompanhe. Nosso objetivo é que esse negócio cresça, que esse negócio seja utilizado por muita gente, ok? Por muita gente. A gente quer que isso aqui serve para as comunidades de vida e aliança como formação permanente. Isso aqui serve para os padres que fazem reflexões diárias do Evangelho do Dia, entendeu? Isso serve para 1000 coisas, gente. Então, assim, todo mundo pode implantar isso aqui. Há 2 projetos auxiliares que trarão um complemento a este. Um é o podcast Ofício das Leituras, que é um trabalho que visa facilitar o acesso aos textos riquíssimos da tradição e magistério da Igreja, da Liturgia das Horas. Se ele conseguisse sustentar, é um podcast é gravações em áudio, né, que eu estou fazendo aí, do Ofício das Leituras, né? E se ele conseguisse sustentar, pois demanda uma verba mínima, né, para pagar lá o servidor do podcast, temos planos para, além de gravar os textos em áudio do ciclo anual, futuramente gravarmos também os textos do ciclo bienal. E também queremos gravar comentários a estes textos, visto que muitos são de difícil compreensão, sendo interessante um auxílio para melhor entendimento. Então aí já coloco a disponibilidade desse podcast para padres que queiram fazer comentários, missionários, pregadores. Entra junto com a gente, meus irmãos. Entra junto com a gente nesse projeto e ajude a esse projeto ser robusto. Esse projeto precisa ser colaborativo, gratuito, ao acesso de máximo de pessoas possível. Ok, meus irmãos? E o outro projeto, que o objetivo é ser auxiliar a esse, é o Seminário de Formação Católica, um lugar que a gente visa reunir materiais sobre os temas complementares para melhor conhecimento de forma acessível, mais acessível possível à teologia católica, através de vídeo, textos, etc. Queremos promover uma ordenada cronologia de estudos de forma mais acessível possível, seguindo como norteador o Catecismo da Igreja Católica. Então, eu já fiz aí uns projetos antigos, né? Quero estudar teologia. Projeto Quero Estudar Teologia, né? Objetivo de estudar teologia e tal. Então, assim, a Sagrada Escritura é um dos pilares da teologia. Então, tem outros. Então, nesses outros, a gente abordaria nesse seminário de formação católica, onde qualquer um começaria lá do início, tal. Então, a gente está querendo fazer isso aí. Embarque nessa maravilhosa aventura de oração, meditação e vivência da Palavra de Deus de forma constante. Será inesquecível caminhar em comunhão com a igreja inteira, estudando a palavra e vivenciando os mistérios místicos da palavra do Senhor em sua igreja viva. E se quiser, você pode ajudar a contribuir na elaboração e divulgação deste importante projeto. Precisamos de uma equipe para disseminar e aprofundar esse conteúdo. Entre em contato. Precisamos estabelecer parcerias, pois essa ideia deve ser livre, gratuita e de fácil acesso ao maior número possível de pessoas. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Alessandro Silva. Então aí, meus irmãos,
eu quero ser um instrumento só de início desse projeto. Esse projeto, gostaríamos que padres estivessem aí fazendo essas reflexões, tá? Seja aí um convite para os padres aí que fazem a reflexão do Evangelho do dia, né? Que possam construir aí, incentivar os leigos a esse estudo, né? Nós temos aquele conhecido estudo, né, de ler a Bíblia em um ano. Só que é muito oneroso para quem está na correria, trabalho. É muito difícil você ler a Bíblia em um ano. É muito conteúdo para ler. Então, você dividir isso em 3 anos, junto com a liturgia da igreja, dá para todo mundo ler. Dá para todo mundo ler, tá? Então, eu convido aqui pregadores, missionários da igreja, né, ministros da palavra, padres, bispos até se quiserem, a contribuir, ajudar de alguma forma, produzindo conteúdo para que a gente possa incentivar o povo de Deus a viver a palavra viva de forma, né, como vocês viram aqui, de forma ordenada, de forma planejada. Isso dá a sensação e isso dá uma melhor razão. Às vezes você está desanimado para fazer a leitura do dia, para você fazer a oração do Evangelho do dia. Você está meio desanimado, hoje eu estou assim e tal. Mas aí quando você lembra que essa gotinha de hoje faz parte de um todo, que o seu objetivo é maior do que essa gotinha de hoje, seu objetivo é ler a Bíblia inteira, ter o panorama todo, então a razão de você ser fiel fica mais consolidada, né? Fica mais consolidada, porque você quer estudar a palavra de Deus, né? E até que você não pode naquele dia, no outro dia, você vai ter sede de ler o que passou no dia anterior, para você não ficar, né, sem ter visto a palavra de Deus, né? Então, é isso aí, meus irmãos. Esse é o projeto, né? Leitura Divina. E deixem aí comentários, o que vocês acharam, tá? E vamos participar. Eu conto com vocês de participar ativamente, seja bebendo dos conteúdos, seja ajudando a produzir, ajudando a organizar os canais e a divulgação, tá bom? Deus abençoe a todos. Shalom. Fiquem com Deus.